Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo para mais uma aula de administração financeira e orçamentária comigo, professor William Notário, e como sempre é uma alegria muito grande, uma satisfação, um prazer ter você aqui para juntos darmos continuidade ao estudo dessa importante matéria para o seu concurso público. E hoje nós vamos retomar o conceito de dívida pública, especialmente os dividendos, com um aprofundamento, com um detalhamento um pouquinho maior do que o apresentado em tópicos recentes, onde eu falei da dívida pública passiva, né, de um modo geral, onde eu citei com você, por exemplo, as garantias, contra-garantias, citei inclusive até trecho da própria Constituição Federal que fala sobre os precatórios, citei com você inclusive o trecho da Lei 4.320 que também fala dos precatórios. Então a gente veio batendo um papo bem legal aqui a respeito disso, e eu espero que você esteja conseguindo absorver. Falamos também sobre opções de garantia, contra-garantia, e aí agora a gente vai aprofundar alguns determinados temas nesse tema central, né? Dívida pública, pensando na dívida passiva, que é aquela dívida que a administração pública, que a fazenda pública, de um modo geral, quer seja na União, no Estado, nos municípios, que eles realizem esses pagamentos. E é importante separar porque existe a dívida ativa. E a dívida ativa, ela é quando o Estado tem o direito a receber do contribuinte. E essa dívida ativa pode ser tributária ou não tributária, mas isso aí a gente com certeza discute em outro momento. Combinado? Nós vamos aqui falar para você agora sobre os precatórios. Vamos lá então? Vamos conversar um pouquinho sobre os precatórios? Ah, beleza. Então, deixe-me ver aqui, Eu coloquei uma definição básica e um resumo do que diz tanto a Lei 4.320 quanto a própria Constituição. Então, um resumo do que são precatórios. São ordens de pagamentos emitidas pelo Judiciário para que a fazenda pública, tanto na esfera federal quanto estadual ou municipal, tá? Então essa fazenda pública aqui, pague uma dívida reconhecida em sentença judicial. Ah, tá. Então é quando o governo é condenado a pagar um valor a alguém. Ah, beleza. Então, imagina comigo o seguinte, imagine que alguém ganha uma ação contra o Estado para pagar um benefício que não foi pago à época. Então, imagine uma pessoa, ela ganha uma ação judicial contra o governo por conta de um benefício que não foi pago. Então o precatório é uma forma legal de garantir que essa dívida seja paga. Mesmo que o governo precise incluir ali no orçamento do próximo ano, de alguma forma. Então é mais ou menos assim, é reconhecer o Estado, você vai ter que pagar, velho. Então você inclui isso no orçamento aí para o próximo ano, mas é uma decisão judicial que faz com que isso seja pago. Fechou? Então vamos pensar assim, Vamos pensar então em uma decisão judicial. Então veja você, em uma decisão judicial, e aí que vai envolver o Estado, né? Vamos pensar assim, que vai envolver o Estado e eu vou colocar aqui uma pessoa, tá? Eu vou colocar aqui uma pessoa para a gente discutir. Claro que existem as condições para esses precatórios e tudo mais. Fechou? Agora, o que é bacana aqui também? O que é bacana aqui, Esses precatórios, eles precisam, né, essa decisão judicial, então o Estado aqui, precisa exercer um controle, e aqui é o nosso foco, né? Então o Estado precisa garantir que exista um controle orçamentário, então vem comigo, o Estado aqui precisa garantir que exista um controle orçamentário, até para garantir mesmo que o Estado vá cumprir as decisões judiciais, e a gente vai ver daqui a pouquinho com relação às prioridades e tudo mais, porque caso o Estado alegue, não tenho como pagar,
A decisão judicial pode até garantir o termo, né, sequestro de bens, o bloqueio de bens para esses pagamentos. Mas aí, seria uma medida extrema e a gente não vai nem entrar nesse mérito agora. Eu só quero que você entenda, por enquanto, que os precatórios, então são os exemplos que eu te dei aqui e tal, é uma decisão judicial do Estado, que envolve o Estado e a pessoa. O Estado precisa de um controle orçamentário para esses precatórios. E a base legal, ó, e aqui eu quero deixar você à vontade aqui, ó, a base legal para esses caras, ó. Então vem comigo, ó, a base legal para esses caras. A própria Constituição Federal e a Lei 4.320 de 64, tá? É claro que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal vai falar também, mas a base legal inicial, esses dois elementos aqui. Fechou? Até aqui tranquilo? Muito bom. Seguimos. Quais são os princípios aqui, ó, para a gente saber da ordem, né? Como é que funciona aqui os precatórios, a sequência de precatórios? Então existem, por exemplo, a ordem cronológica. E isso é até um resumão para a prova, tá? Ordem cronológica e as preferências são um dos tópicos mais cobrados nesses elementos. Então vem comigo aqui, ó. Existe então, ó, a ordem cronológica. Então vem comigo, ó. Existe aqui, ó, a ordem cronológica. Como é que funciona isso, então? Os precatórios são pagos na ordem que são apresentados. Ou seja, quem entra primeiro, né, quem processa primeiro, em tese, ganhou, recebe primeiro. Então, imagina uma fila para pagar dívidas. Então, imagina uma fila aqui, ó. Eu devo, Estado, e eu tenho que pagar aqui, é uma fila. Então, esse cara vai receber primeiro que aquele. É claro que daí existem as preferências, precatórios alimentícios, idade, invalidez, mas pensa numa fila de pagamento. Então, é uma ordem cronológica. Então, eu vou até colocar aqui para você lembrar do exemplo. Ó. Então, pensa numa fila de pagamento. Além disso, além dessa ordem cronológica, nós temos aqui, ó, eu vou até colocar aqui as preferências. Ó, Essas garantem que não tenha preferências injustas. Então, ó, as preferências. Então, não pode ter uma escolha ou algo do tipo ali. Não. Tá? Não pode ter uma escolha, privilégios fora da regra, escolhas arbitrárias. Não. Existem as diretrizes legais para isso, obviamente. E é por isso que tem que ficar bacana. Então, todos devem seguir as mesmas regras. Então, essas preferências aqui, ó, elas vão garantir regras a serem seguidas. E essas sim, vão garantir o funcionamento, toda a movimentação. Agora, quer ver um exemplo? Então, imagine que um precatório apresentado em 2024 não pode ser pago antes de um precatório que foi apresentado em 2023. A não ser que este 2023 tenha preferências, que são essas regras. Aí sim, ele pode ser pago na frente do precatório de 2024. Né? Ou, aliás, 2024 tem a preferência sobre o 2023. Você entendeu? Então, quem apresentou primeiro, em tese, recebe primeiro. Quem apresentou por último, em tese, recebe por último. A não ser que quem apresentou por último tenha preferência, prioridade, que é o que a gente falou aqui das regras, e evitar decisões arbitrárias. Pensa na fila de pagamento. Quem são essas preferências? Vou colocar para você aqui agora. Então, basicamente, essas preferências, elas representam o que, ó? Então, elas representam, então, se o precatório, ele é do tipo alimentício, se o precatório é do tipo alimentício, se o precatório é de um idoso, ou então, se o precatório também, né, se esse idoso ou ali a pessoa tem doença grave. Então, basicamente,
Essas são as características para identificação de precatórios. Exatamente, Carla. A Carla perguntou, esses valores de precatórios precisam estar previstos em algum plano orçamentário? Sim. Existe um controle específico na lei orçamentária anual, no orçamento mesmo, para que esses precatórios sejam pagos. Sim, tem que ter um controle orçamentário, eles têm que estar previstos na LOA. Sim, muito boa observação, Carla. É isso mesmo, por isso a demora. Precatórios de natureza alimentícia. Esse aqui, ó, esse é o bichão, ó. Esse é uma preferência. Então ele é aquela dívida, são aquelas verbas ligadas a salários, pensões, ó, então ligadas a salários, pensões, aposentados, então aposentadorias, né? Então você tem esses detalhes aqui, ó, aposentadorias, vou até colocar aqui, etc. Benefícios previdenciários e por aí vai. Então, eles têm prioridade. Esses precatórios aqui, ó, então esses precatórios de natureza alimentícia, esses aqui, ó, eles têm prioridade. Então, eles têm prioridade. Fechou? Então, leu a questão, leu o material, falou de precatórios de natureza alimentícia, que são referentes aos salários, pensões, aposentadorias, benefícios previdenciários e tal, eles têm preferência sobre os demais. Mas aí vai entrar a regra também da idade, doença grave, né? Mas esses aí têm prioridade. Então, imagina o seguinte, ó. Imagina, como é que funciona? Um servidor que não recebeu os seus vencimentos, um servidor aposentado, ele não recebeu os seus vencimentos do Estado. Imagine uma empresa que prestou um serviço e também não recebeu. Então veja, o servidor aposentado não recebeu os seus vencimentos. Uma empresa prestou o serviço e não recebeu. Ambos entraram na justiça, ambos apresentaram os seus precatórios. Quem vai ter prioridade? O servidor aposentado. Tem prioridade sobre a empresa que prestou o serviço. Então, são decisões como essa que vão fazendo a máquina girar, tá? Espero que o exemplo aí tenha ficado claro. Vamos lá. Prioridades especiais. Aí aqui é o que a gente comentou há pouco ali, né? A gente comentou há pouco sobre os idosos. Então, ó, sobre os idosos e ou doenças graves, porque pode ser que o idoso tenha doença, né? Ou, nesse caso, uma pessoa com doença grave. Então, eles são pagos ainda com mais prioridade. Fechou? Então, esses casos aqui, ó, eu vou até colocar para você aqui, ó. Esses aqui são prioridades mesmo, tá? Esses aqui são prioridades mesmo. Então, eu vou até colocar aqui, ó. Mais prioridade. Então, mais prioridade para o pagamento. Mas também existe aqui, tá? Os pequenos valores. E esse aqui eu quero lembrar com você, ó. Também existem aqui os pequenos valores. Como assim, professor? Vamos lá, ó. Os pequenos valores. Os pequenos valores, eles são definidos em lei e, teoricamente, não precisam do processo para virar o precatório. Vamos pensar assim. Se a lei determina pequeno valor para aquele tipo ali, 10 mil, 20 mil. Então, se a lei determina esse valor como pequeno valor, então precatórios ou dívidas ou obrigações até esse valor, eles também têm prioridade no pagamento. E esse limite aqui, né, esse limite de pequenos valores, o limite de pagamento, ele vai até 3 vezes o valor de pequenos precatórios. Então, pequeno valor, imagina que por determinação legal, naquele estado é 20 mil. Ah, beleza, professor. Então, se naquele estado é 20 mil, o que nós vamos fazer então?
até 3 vezes o valor de 20 mil, ou seja, até 60 mil, ele entra ali como um pagamento no limite e tudo mais. Na última aula, acho que eu comentei sobre isso e eu falei até de uma questão que tratava essa ideia dos limites. Fechou? Orçamento e pagamento. É claro, esse valor do orçamento aqui, esse valor do precatório do pagamento, ela deve ser prevista, então deve ser prevista, deve ser prevista no orçamento. Por isso a demora, por isso às vezes passa 1, 2 exercícios pela previsão orçamentária. Inclusive a decisão judicial, né, a legislação é bem clara que o tribunal ele garante o pagamento. Ó. Então garante, garante o pagamento. Inclusive se o Estado, imagina só, o Estado não incluiu no orçamento o valor para pagar de precatórios. O tribunal pode determinar que uma parte da arrecadação seja determinada para esses pagamentos antes de outra coisa. Então, se a lei orçamentária vem, aí Carla, sua pergunta, se a lei orçamentária vem sem previsão para pagamento de precatório, né, então pode ter uma decisão ali e falar, opa, vocês não colocaram aí? Tranquilo, então esse valor, tantos por cento vai pagar os precatórios, pronto. Fechou? Então, tem esse cuidado aí, tem esse detalhe. Fechou? Para a gente caminhar aqui para a conclusão desse tópico, eu preciso deixar muito claro para você a diferença então entre os precatórios comuns e alimentícios, ou alimentares aí, dependendo como a sua banca cobra. Então, veja, precatórios comuns são aqueles que não envolvem os débitos alimentares, como indenização por desapropriação ou contratos rompidos pelo governo. Já os precatórios alimentares são aqueles a subsistência, salários, aposentadorias, têm prioridade de pagamento. Vou até mudar aqui, ó, quer ver? Ó? Então, ó, eles têm prioridade de pagamento. Você viu que coisa terrível aí agora? Ó? Eles têm prioridade. Então, uma empresa que forneceu serviços ao governo, né, não foi paga, tem um precatório comum. Um servidor que não recebeu as suas verbas tem um precatório alimentar ou alimentício e esse vai ter prioridade. E aí tem ainda, para garantir, né, a responsabilidade do tribunal. Olha o que diz a norma. O tribunal tem a responsabilidade de garantir os precatórios. Ele pode até determinar o sequestro de recursos se o governo não cumprir as suas obrigações, tá vendo? Então, existe uma determinação para esse tema. Combinado? Vamos lá então, ó. Aqui eu gosto dessa, quando eu consigo, né, pegar tópicos assim e fazer um resumo para você. Veja, ó. Ordem de pagamento. Então veja, ó. Ordem de pagamento. Os precatórios seguem uma ordem cronológica com prioridade para pessoas idosas ou com doenças graves. Pequenos valores. Precatórios de pequeno valor têm um processo mais rápido, evitando atraso. Orçamento e controle. O governo precisa prever esses pagamentos no orçamento e o tribunal tem o poder de garantir que eles sejam feitos. Então, talvez aqui fica dúvida, e até fecha aí com a reflexão. Como que o governo pode conciliar, e aí é uma tarefa, não defendendo, não concordamos, é uma tarefa difícil. Como o governo pode conciliar o pagamento dos precatórios com as suas obrigações orçamentárias cotidianas? Porque, pensa, já é difícil para a máquina pública ser mantida, e nós aqui não, né, reforço, não tem opinião do curso, no professor, são exemplos, né? Não somos contra, a favor, não estamos aqui para isso. Mas veja, nós temos que pensar, já manter a máquina pública não é das tarefas mais fáceis. Agora imagina você manter isso e também ter que pagar decisões judiciais
que em alguns casos você rompeu, né, você Estado, o Estado rompeu o contrato com o fornecedor, o Estado não pagou as verbas indenizatórias de aposentadoria, de previdência, de pensão. Então, de fato, fica a reflexão. Como que o Estado, como que o orçamento pode ter esse jogo de cintura ali para cumprir tanto com as obrigações do exercício cotidianas, como com as obrigações passadas, os precatórios. Fica a reflexão, combinado? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e, mais que isso, que você tenha compreendido os assuntos aqui abordados.